talvez você não saiba, mas tem muitos gastos que vão drenando a nossa saúde financeira e a gente nem percebe. Olá, tudo bem? Eu sou o Marco. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Caso você já nos acompanhe, muito obrigado por estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar de 7 gastos que provavelmente estão drenando o seu patrimônio, o seu orçamento, e talvez você nem perceba que isso acontece. Sabe aquela situação em que você, em determinado momento, para fazer uma limpa no seu orçamento, tentando entender por que o dinheiro não está dando, e aí descobre que está pagando algo que de repente nem usa? Pois é, o assunto de hoje é sobre isso. O nosso primeiro gasto diz respeito aos serviços de streaming, ou mesmo TV por assinatura. Sabe aquele serviço que a gente contrata para ter acesso a conteúdo como filmes, programas ao vivo, esportes em geral? É muito comum que a gente assine um programa, um conteúdo desses, um streaming, por exemplo, Netflix, Disney, Prime, tem vários, né, hoje em dia. Isso está cada vez mais presente nas nossas vidas. Mas é muito comum que a gente contrate um para, de repente, assistir ali um filme que queria muito, ou mesmo acompanhar uma série. Porém, muitas vezes aquela série que você acompanhava já se encerrou, né? ou tá num intervalo de temporada, e você ainda continua pagando aquele streaming e sem mesmo utilizar. Então, a chamada para esse item diz respeito a fazer uma análise disso. Dê uma conferida, veja quantos serviços de assinatura você tem e se vale a pena manter todos. É um gasto que, somado mês a mês, com certeza faz diferença no seu orçamento. Isso vale para TV por assinatura. Sabe aquelas que tem ali 300 canais, 200 canais? Acessa um monte de coisa? Será que você assiste tudo isso? Você tem tempo, você consegue no seu dia a dia assistir todo aquele conteúdo disponível? Dê uma repensada. Esse é um gasto que pesa muito nos orçamentos das famílias e que muitas vezes ficam esquecidos ali no desconto mensal no seu cartão de crédito. O nosso segundo gasto desnecessário diz respeito aos planos de celular. Aquele plano que você tem acesso a uma quantidade de ligações, a um pacote de dados de internet para você utilizar e que quase sempre, falo por experiência própria, a gente não usa nem 1/3 daquilo que é disponibilizado. Dê uma conferida. Faça uma análise no seu extrato, no seu boleto de telefone celular, da sua conta. Dê uma conferida no aplicativo ou mesmo na configuração do seu telefone e veja lá o quanto você tem utilizado da franquia de dados e o quanto você paga por isso. Muitas vezes você paga um pacote de dados que te oferece aí 100 gigas de internet, mas você está usando 16, 20. Lembre-se, hoje a gente tem internet, Wi-Fi em muitos lugares públicos e, obviamente, né, muitas vezes a gente usa ele até mais, o celular, dentro de nossas casas, onde quase sempre tem o serviço de Wi-Fi, né, que você já contratou. Então, veja se faz sentido. É um gasto que, ao longo dos meses, também pesa no seu orçamento, que também pode comprometer a sua renda e te impedir de alcançar objetivos maiores. Esse próximo gasto diz respeito a algo um pouco mais sensível e mais delicado. E vale para aquelas famílias que possuem 2 veículos. Ou mesmo para você que é solteiro, que vive sozinho e que tem um veículo, mas será que é necessário? Isso tem que avaliar bem, sabe? Porque olha, se você consegue se deslocar ao seu local de trabalho por um meio mais barato, que não seja ter um carro, ou mesmo para você que tem 2, se consegue conduzir o funcionamento da sua casa tendo um veículo só, será que vale a pena manter o custo desse veículo adicional? Veja, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro e tem as manutenções. Quando você leva o carro para lavar, tem um custo, fazer a troca de óleo desse carro. E também as manutenções periódicas, aquelas revisões que você tem que levar o carro na loja, na concessionária ou numa oficina de confiança e que a gente sabe que não são baratas, são caras essas revisões. Então,
Avalia com frieza. Pensa com calma. Será que abrir mão agora um pouco desse conforto de ter um carro ou ter um segundo carro vale mais a pena do que garantir um conforto financeiro para o meu futuro? E tem mais. Se você, por exemplo, abrir mão desse veículo e vender, além de você passar a ter disponível o dinheiro que você antes gastava para manter aquele carro, você vai ter o dinheiro da venda desse carro, que pode se transformar numa quitação de uma dívida ou mesmo em algo muito melhor, que seria um investimento. Então, pensa nisso. A nossa quarta despesa diz respeito a aqueles descontos que são realizados no seu Olerite, no seu contra-cheque, na sua conta corrente ou no seu cartão de crédito. Sabe aquela assinatura do Clube do Vinho que você fez lá no passado e talvez nunca tenha usado? Ou mesmo o clube de descontos para restaurantes em que você foi uma vez e depois não voltou mais, porém a assinatura permanece? Pequenos gastos que a gente adquiriu em algum momento, assinatura de um aplicativo, qualquer coisa do tipo, e aí não tirou mais e deixou e ficou lá esquecido. E ali, mês a mês ou ano a ano, eles se renovam e você não se deu conta de que aquilo ali está drenando o seu patrimônio. Eu sei que às vezes o valor é pequeno, mas pense que o pequeno mensal, ele vai tomar um volume grande e ao final do ano vai ser um valor representativo. Então dê uma conferida. E tem mais. Quem não se lembra da questão que envolveu os aposentados do INSS recente? Naquele caso em que o segurado ele tinha desconto em seu benefício de uma entidade associativa que muitas vezes nem existia ou existia, mas não prestava serviço nenhum. Veja, isso pode ter acontecido com você. Lembre-se que muitos aposentados só tomaram ciência que estavam recebendo esse desconto quando assistiram a notícia na televisão. Então, será que você também não tem algo embutido aí? Um seguro que foi colocado ali, inserido na sua conta quando você realizou um empréstimo? Ou quando você comprou algum produto? Alguma assinatura que você não fez, mas alguém colocou no seu débito automático? Ou mesmo descontando da fatura do seu cartão todo mês? Dê uma conferida, faça uma revisão e aí de repente você encontra algo, uma surpresa que não é muito boa, mas é bom saber delas, né? É importante ter conhecimento de para onde está indo o seu dinheiro. Então dê uma conferida nisso. O nosso quinto gasto diz respeito aos microgastos, né? São aqueles gastos que a gente tem, pequenos gastos que a gente realiza ao longo do dia e que não dá conta do tamanho que isso pode tomar ao longo de um mês, né? O objetivo é a gente fazer uma limpeza nos nossos gastos e que sobre algum dinheiro. Então vale a pena olhar também naquele cafezinho, no pão de queijo, no salgadinho, na guloseima que a gente eventualmente consome ao longo do dia, no trabalho, enfim, ao sair de uma academia ou qualquer coisa assim. Dá uma conferida e verifica o peso que isso está tomando na sua vida. Anota esse valor e vai somando. E veja, uma conta rápida aqui. Imagina que você gasta aí R$20, mais ou menos, vamos lá, R$20. É razoável, né? R$20 um café e alguma outra coisa para acompanhar esse café. Imagina isso todos os dias. Quanto que não daria isso por semana? Ao longo de um mês, quanto que não daria isso por mês? Ou mesmo por ano? Tomando o valor de R$20, você vai ter R$400 de gastos todo mês. Só com guloseimas, que provavelmente não contribuem também com a sua saúde. Agora, por ano, esse valor ele toma uma proporção muito maior, R$4.800, imagina. Será que não faz diferença? Então, ponha na ponta do lápis. Anota aí o quanto você está gastando com essas coisas que a gente pode chamar de bobagens, né? E veja se faz sentido. Elimina elas da sua conta e você vai ver como vai sobrar mais dinheiro para você gastar com coisas que realmente importam. Esse próximo gasto talvez se surpreenda. Você ainda paga por pacote de tarifas bancárias? Sabe aquele pacote bancário que você tem descontado todo mês do seu débito automático? Todo mês vem ali um valorzinho que você acha que é obrigado a pagar porque paga desde sempre, desde que abriu a conta, e eventualmente esse valor aumenta
de tempos em tempos. Sabe o que é aquilo? Aquele valor que você paga para a sua conta corrente é o que lhe dá direito a ter, por exemplo, um maior limite para poder fazer saque em caixas eletrônicos, um maior limite para você poder fazer transferências bancárias, para você fazer depósitos, para você ter direito ao talão de cheques, né? As pessoas ainda, algumas pessoas acredito, utilizam talão de cheques, e isso tem um custo. Então o banco ele te vende esse pacote e cobra. Esse valor varia de pessoa para pessoa, de banco para banco, obviamente, ele pode ser um valor menor, R$12, R$20, R$30, mas dependendo do pacote oferecido ao cliente, ele pode chegar até mais de R$100. Contudo, você que paga essa tarifa, você já conferiu, já viu se você utiliza desses serviços pelos quais você paga? Dá uma conferida nisso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Provavelmente você não usa nem 10% daquilo que é oferecido. E tem mais, pessoal. Você não precisaria nem ter que pagar tarifa nenhuma. Muitos dos serviços que a gente realiza no banco eles necessitam que sejam gratuitos em um limite. O banco precisa oferecer um limite de serviços para você de forma gratuita. Então você tem sim um número de saques que você pode fazer gratuitamente, você tem sim um número de depósitos que você pode fazer gratuitamente, emissão de extrato, folha de cheques. Então, dá uma pausa no vídeo e entre em contato com o seu banco, conversa com o seu gerente e fala para ele, olha, eu tenho esse pacote aqui de tarifa bancária e eu queria saber, eu preciso ter isso? Será que... O que o banco tem que me oferecer gratuitamente? E pede para cancelar, então diminui o pacote, mas veja se faz sentido, tá? De repente você é um empresário e aí realmente utiliza de uma maneira fora do comum, né? Todo esse serviço que o banco cobra de você, ok. Mas se não for o seu caso, dá uma conferida, verifica com o seu gerente e pede para cancelar. Esse gasto com certeza não faz sentido nenhum para você. Bom, nossa última despesa desnecessária, e os gerentes dos bancos vão acabar ligando para brigar comigo aqui, mas o meu compromisso é com você que está me assistindo. Diz respeito à anuidade do cartão de crédito. Veja, você provavelmente tem 1, 2 ou 3 cartões de crédito e você paga anuidade? Você sabia que de repente você não precisaria pagar? Sabe que tem muitos cartões de crédito disponíveis no mercado hoje, cartões bons, até mesmo com programa de pontos, em que você não tem anuidade? Dá uma olhada nisso. Verifica, dá uma conferida. Você está pagando aí quantos por mês ou quantos por ano para ter direito a usar o cartão e tendo opções que não te cobrariam nada para ter a mesma função, utilizar um cartão de crédito? Eu sei, tem lá o programa de pontos, de bonificação para utilizar com milhas aéreas. Sim, é verdade. É claro que isso até mesmo pode ser uma estratégia para você fazer uma viagem. Então, faça uma análise cautelosa. Avalie o que seu cartão te oferece e veja as outras opções que tem no mercado. Hoje você tem sites especializados na internet que te mostram comparativos de cartões. O que você precisa ter para ter acesso a determinado cartão e o que ele te oferece em contrapartida. Inclusive cartões muito bons, com programa de pontos e tudo mais. Então, dá uma conferida. E outra coisa, conversa com o seu gerente. Olha lá, o gerente vai ficar bravo. Mas dá uma conversada com ele e fala, olha, você não poderia me isentar da anuidade? Quase sempre funciona. Fiz isso muitas vezes enquanto eu pagava a anuidade. Virava o ano, eu ligava no banco e falava, olha, eu quero que suspenda, que cancele a anuidade, por favor. E aí era feito, vamos dar um desconto. Depois retomava a cobrança. Eu ia lá e pedia de novo. Então, hoje eu não tenho mais anuidade. Tenho cartões e não tenho, por quê? Porque não é necessário. Dá uma pesquisada, olha o que tem disponível no mercado e substitua. A hora que você entrar em contato com a sua bandeira e falar, olha, eu quero cancelar esse cartão porque eu encontrei um melhor, eu garanto para você, você não vai mais pagar a anuidade. Agora eu te pergunto, você se identifica com algum desses gastos que podem ser cortados, que a gente falou aqui no vídeo?
Ou mesmo, você tem algum gasto que não foi relacionado no vídeo e que você conseguiu cortar da sua vida e foi algo muito bom para você? Escreva aí nos comentários, deixe sua opinião, compartilhe isso com mais pessoas, porque isso vai, com certeza, ajudar outras pessoas a melhorar a sua saúde financeira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ficar comigo aqui até agora e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!